Obrigada, Jordi. Já quero começar falando que eu não sou é, expert no assunto, foi apenas um curso que eu fiz alguns anos atrás e eu resolvi trazer o tema para a palestra. Eu vou falar um pouco sobre o exercício da liderança e os princípios fundamentais disso. E eu quero começar com uma indagação. Por que que a prática da liderança é mais efetiva quando aprendemos diretamente com as nossas experiências vividas, né? O aprendizado prático na liderança, especialmente em áreas práticas, ele vem de forma mais efetiva quando ele é baseado nas nossas experiências. Assim como a gente não aprende a dirigir ou operar uma câmera somente lendo um manual, para desenvolver habilidades de liderança, exige prática, e então liderança é uma prática, e não é apenas algo acadêmico. E aprender a liderar significa experimentar, refletir, aplicar novos conhecimentos na vida real. Então, é muito importante colocar em prática esse exercício. Eu queria falar também sobre a importância do fazer na liderança. Para internalizar um aprendizado, é necessário colocar a mão na massa, o que transforma o ato, é, é, o que transforma o conhecimento abstrato em algo real, em algo concreto. E incorpora a mente, incorpora o coração, incorpora o corpo. Então, o ato de fazer já conta muito na liderança. E também tem o valor das experiências pessoais. Quando as lições mais duradouras vêm da própria experiência. Ao refletir sobre as situações vividas, é possível identificar novas opções, e abordagens que poderiam ter sido usadas no passado. Esse aprendizado se torna mais relevante quando a gente estuda, não só casos genéricos da escola ou de cursos, mas quando nós aprendemos com, exemplos dos nossos colegas ou de experiências vividas, de amigos, conhecidos. Aplicar isso com a experiência dos outros também é, é muito mais efetivo. E também tem o aprendizado em comunidade, que compartilhar as experiências com outros também é essencial. Ao analisar como eu falei, ao analisar o caso de outras pessoas, nós conseguimos ter algo mais factível, mais real, quando nós estamos tentando aplicar a prática da liderança. Eu queria trazer também essa analogia que tentar ilustrar um pouco mais sobre o que de fato é ser um líder, estar no papel de um líder ali. Essa analogia é assim: pensa que você está num salão de dança e esse salão de dança é, significa uma metáfora para a vida. A vida é o salão de dança. Quando você está nesse salão, sua visão é muito limitada. Quando você percebe apenas as pessoas que estão ao seu redor, o seu parceiro de dança, ou as pessoas que estão próximas de você quando você está ali na pista. E é difícil ter uma visão completa do que está acontecendo. Agora, imagine que você sobe uma varanda e olha o salão de cima. Lá você consegue ver tudo: quem está dançando, quem está parado, os padrões de movimento das pessoas, é, quem, como elas reagem ao estilo de música que está tocando. Talvez você até note que quando a música acelera, um grupo de pessoas específico começa a dançar. Aí, quando a música começa a diminui a velocidade, outro grupo de pessoas começa a dançar mais. Então, na varanda, você pode observar, refletir de forma mais ampla e estratégica. Na liderança, essa ideia de alternar entre o piso de dança, que seria a ação, e a varanda, que seria a reflexão, é essencial. Porque durante a ação você está imerso ali nas tarefas e nos desafios imediatos. Então, às vezes você precisa se afastar de tempos em tempos para refletir, entender a situação, e às vezes ajustar a sua abordagem se necessário. Falando um pouco mais sobre essa questão de reflexão e ação,
Por que que é tão importante, né, refletir na liderança? Para identificar os padrões e ajustar o curso. Estar no piso ali pode levar a erros, como interpretar mal uma situação e basear suas informações, seu conhecimento em informações limitadas ali. E subir na varanda permite avaliar o que está funcionando e o que não está. E também dá para você visualizar melhor o que foi feito e corrigir os seus erros caso necessário. E também tem muitos erros de diagnóstico. Na liderança, o mais comum são os erros de diagnóstico. Se você não entende corretamente qual é o problema, as suas ações provavelmente não vão funcionar, porque você está dando uma remediação ali que não serve para aquele problema. Então, por exemplo, decidir rapidamente sem refletir pode priorizar o que não é realmente importante e ignorar informações cruciais. Sua visão fica ali limitada. E a importância de distinguir as ferramentas do trabalho a ser feito. Ah, mas o que é isso, né? Diferenciar a ferramenta do trabalho a ser feito. Então, tem uma diferença entre as ferramentas de trabalho, porque muita gente foca somente nas ferramentas. Por exemplo, a liderança é confundida muitas vezes com habilidades pessoais, como carisma, persuasão, inspiração, ou com poder e recursos de uma posição de autoridade. No entanto, a essência da liderança não está nas ferramentas usadas, mas no trabalho que precisa ser realizado. Por exemplo, imagina um pintor, ele possui pincéis, tintas, o que são ferramentas importantes, mas o que realmente importa é a obra que ele tem que criar. Na liderança, o foco deve estar no quadro final e nos desafios, nos objetivos, enquanto as ferramentas são apenas um meio de alcançar aquele resultado. Além disso, focar somente nas características pessoais ou ferramentas como autoridade, carisma, persuasão, pode levar também, como já foi falado antes, a diagnósticos errados, como eu já mencionei ali naquele outro exemplo. A verdadeira essência da liderança está em compreender e enfrentar desafios específicos, como, por exemplo, construir uma casa cujo propósito é claro e orientado é, dependendo do contexto ali. Gostaria também de falar um pouco mais sobre a diferença de desafios técnicos versus desafios adaptativos na liderança. Aqui nesse slide eu até coloquei uma ilustração mostrando um pouco mais didaticamente, né, sobre o que seria isso. Já nesse lado técnico aí, geralmente quem aborda e quem cuida dessa questão técnica são pessoas experts. E tem também a liderança adaptativa, que ela vai distinguir ali se um desafio vai ser técnico ou se vai ser um desafio adaptativo. E já ali no trabalho, no desafio adaptativo, quem geralmente seria o líder dali, quem toma as decisões, geralmente é o stakeholder, o dono do produto, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês não se confundirem. Os desafios técnicos versus adaptativos. O que é um desafio técnico, né? Geralmente, são aqueles para os quais as soluções são conhecidas ou podem ser implementadas com facilidade, utilizando conhecimento conhecimento que já tem na empresa, ferramentas, frameworks que já existem, que já foram utilizados antes. Por exemplo, um cirurgião que realiza cirurgias cardíacas, uma tarefa que é altamente técnica, né? E já tem protocolos pré-estabelecidos para esse tipo de coisa, para esse tipo de cirurgia. Ou desenvolver uma vacina para uma doença conhecida, que geralmente esses laboratórios já têm padrões e metodologias pré-estabelecidas para essas vacinas. Esse é um exemplo de desafio técnico. Já um desafio adaptativo
As principais características deles são porque eles são mais complexos, eles exigem aprendizado novo e também às vezes pode precisar desenvolver novas capacidades, frequentemente até mudanças culturais ou sistêmicas dentro de uma empresa. Por exemplo, a mitigação de mudanças climáticas é um desafio adaptativo, pois exige cooperação global de todos os países, exige inovação em políticas e mudanças de comportamento da sociedade. Então, é algo muito incerto, que é algo que precisa de uma colaboração ali, não é algo que você consegue colocar um framework ali e vai dar certo, você vai ter uma solução. Por isso que é um desafio que tem que se adaptar, adaptativo. Eu trouxe essa ilustração para explicar um pouco melhor também sobre as particularidades sobre um desafio adaptativo um trabalho adaptativo de um trabalho técnico. Ali no trabalho técnico, vocês conseguem, na verdade, uma coluna, nas colunas que está do lado das duas opções, tem desafio, solução, responsabilidade e obstáculos. No técnico, como eu havia falado, os desafios são claros, a gente sabe geralmente o que está acontecendo de errado. E as soluções também, como eu havia mencionado, tem frameworks já pré-existentes que podem ajudar a superar desafios técnicos. E quem fica com essa responsabilidade desse trabalho técnico? São os experts, por exemplo, se dá um problema ali de TI muito específico, quem vai cuidar é um expert de TI. São as autoridades, pessoas que detêm o conhecimento específico. E os obstáculos de um desafio técnico, muitas vezes, pode ser o tempo que vai levar, que vai ser resolvido aquilo, e o custo que pode ser bem alto. Já um desafio adaptativo, ele é mais é, difícil, porque o desafio, muitas vezes, ele não é claro. Então, às vezes, precisa sentar e refletir ali qual é o real problema, para aí a gente passar para a solução que pode levar um tempo. Como é um desafio adaptativo, nós não sabemos ao certo quanto tempo pode levar para aquilo ser resolvido, para nós criarmos aquela resolução e para ser implementado e para ser resolvido de fato. Então, o progresso é uma incógnita. E a responsabilidade de trabalhos adaptativos fica com os donos da empresa, os stakeholders da empresa, os constituintes, que são as pessoas, que são os gerentes, pessoas que estão em alto escalão ali naquele ambiente. E os obstáculos para um desafio adaptativo seria que pode entrar em conflito com os valores da empresa, com os hábitos, e pode gerar preocupações por causa da incerteza, né? Mas afinal, qual é o papel, né, de um verdadeiro líder na sua jornada? Eu estou falando de tantas questões nessa área da liderança, e realmente a liderança é uma área que tem muitos subtemas e muitas particularidades para ser entendida ao todo. Mas qual é o papel, né, de um verdadeiro líder? É, Além de saber diferenciar problemas técnicos de problemas adaptativos, um líder também deve saber quando a liderança é realmente necessária. Problemas técnicos nem sempre exigem liderança no sentido tradicional. A solução desse problema depende da expertise gerencial ou autoritária. Já desafios adaptativos, no entanto, exigem liderança que possa diagnosticar a natureza do problema, mobilizar as pessoas e navegar pela incerteza. Diagnosticar a natureza dos problemas é essencial, já fala por si só, que é identificar os aspectos que são técnicos e quais requerem soluções adaptativas. E mobilizar as pessoas, que seria fomentar, colaborar, os colaboradores, inspirar os indivíduos e engajar a comunidade a querer mudanças, né? A querer ser melhor. E navegar pela incerteza, abraçar a ambiguidade e reconhecer a necessidade de desenvolver soluções coletivamente. Agora, colocando a liderança em ação e conectada ao trabalho técnico e adaptativo,
Esses líderes também devem determinar se um desafio é primariamente técnico ou se é uma combinação de ambos. Eu vou dar um exemplo. Em um ambiente corporativo, a queda nos lucros pode inicialmente parecer um problema técnico, por exemplo, um produto desatualizado na empresa. Mas uma análise profunda pode, revelar desafios adaptativos, como uma cultura organizacional desalinhada ou uma resistência à mudança entre os colaboradores. E como se dá, a liderança especificamente em desafios adaptativos? Geralmente, os líderes, decompõem desafios adaptativos em partes gerenciáveis, como desenvolver a diversidade no ambiente de trabalho pode, envolver várias camadas, como revisar a prática de contratação, que já seria um desafio técnico, reformular a cultura organizacional para promover a inclusão, que seria já um desafio adaptativo. Então, tem, essa mesclagem. Muitas vezes um problema pode encaixar em ambos os termos, tanto técnico quanto adaptativo. É, e por que que é importante mobilizar a mudança, né? A liderança requer, empoderar os indivíduos e agrupar, abraçar a mudança e desenvolver as competências necessárias, caso seja, é, exigido, necessário ali naquele desafio. Por exemplo, durante a transformação digital de uma empresa, os líderes podem inspirar as equipes a aprender novas tecnologias, a se adaptar a fluxo de trabalhos inovadores, e o que pode ser algo desafiador. Então, quando se tem um líder que te inspira a melhorar nesse sentido, a transição se torna mais fácil. Qual é a distinção? A distinção entre autoridade e liderança. Muitas pessoas confundem, uma autoridade, como alguém que também é líder. E, na verdade, existe uma grande diferença entre esses dois, autoridade e liderança. A autoridade, é, o poder de a pessoa que tem autoridade, ele é atribuído, é, às vezes, por exemplo, para fornecer uma direção para as pessoas. Isso inclui, um exemplo, líderes governamentais, pais de família. Isso são exemplos de pessoas com autoridade. Já um líder é uma prática. A pessoa, para ser um líder, ela tem que praticar a liderança. Então, é voltada a enfrentar desafios adaptativos, fomentar novas capacidades e permitir mudanças além da expertise atual. Então, uma autoridade também não pode ser um líder. Claro que pode, gente. Uma autoridade pode ser um líder também, mas não é via de regra. Nem sempre uma pessoa que tem está em um estado de autoridade vai ser um líder. Aí um pouco mais sobre as definições, né, do que é uma autoridade, então. Uma autoridade não é simplesmente poder bruto, ou capacidade de forçar ação nas pessoas. Envolve também o consentimento ou autorização, né? Seja ela implícita ou explícita. As características são autoridade deliberada, que é uma atribuição formal de poder, por exemplo, eleições ou acordos conscientes. Autorização implícita, que geralmente é algo mais cultural, as pessoas aceitam ali, culturalmente porque foi sempre assim, é algo mais aceito entre comunidades. E tem por fonte de poder, né, que deriva da conformidade e aceitação das pessoas, seja consciente ou não. E também eu gostaria de falar mais um pouco, se aprofundando nessas questões de autoridade, sobre a diferença entre autoridade e coerção. Na coerção, eu vou dar um exemplo. Ser forçado com uma arma ali. O consentimento é obtido por ameaça, não por escolha. Já na autoridade, o poder, é,
é cedido por escolha deliberada ou por conformidade habitual, como normas de empresas ou estruturas sociais. E a autoridade também pode ser obtida entre estruturas institucionalizadas, empresas. Por exemplo, a autoridade muitas vezes é sustentada por estruturas como leis, sistemas de governança da empresa, mesmo quando não há um consentimento direto, né? Por exemplo, você não votou naquele cara ali para ser o CEO da empresa que você trabalha, mas mesmo assim você segue as regras porque é algo que está ali institucionalizado. E também o reflexo sobre o consentimento na autoridade. Mesmo em regimes autoritários, o poder depende, em última análise, da aceitação ou ausência de resistência, né, do povo, seja por hábito, coerção ou incapacidade de imaginar outras alternativas. Um exemplo aí é o Brasil. Às vezes, muitas pessoas acham que a gente não tem alternativa entre qual presidente eleger, qual deputado eleger, então a gente vai ali na menos pior, não porque quer, mas por falta de alternativa. Um exemplo prático disso também são os impostos, né? A gente paga eles para receber os benefícios sociais, saúde, educação. Isso é um exemplo de autoridade, mas também de autoridade com extorsão, porque nós pagamos esse dinheiro, mas não por vontade própria. O dinheiro é tomado sem o nosso consentimento, o dinheiro do nosso imposto. E também tem as raízes evolutivas, né, da autoridade. Ela tem origem nas estruturas sociais mais básicas, desde famílias até grandes nações. Em sociedades primitivas, os anciãos, por exemplo, desempenhavam funções semelhantes aos os dos líderes modernos de hoje em dia. Toda relação de autoridade envolve algum grau desses três serviços fundamentais, que é direção, proteção e ordem. As definições da direção é definir metas, estratégias. Um exemplo é um presidente decide os rumos econômicos de um país, ou um CEO estabelece a visão de uma empresa. Isso é um exemplo de direção. Proteção. O que é a proteção? É garantir a segurança contra ameaças externas e prover coordenação para enfrentar desafios. Um exemplo. O ministro da Defesa organiza ações para proteger o país, ou um líder que resolve problemas com um líder de uma loja que resolve problemas com o seu concorrente. E tem a ordem também, que seria manter as estruturas e processos culturais dentro de uma organização. Um exemplo disso é um gerente que define processos internos ou um pai que estabelece regras domésticas e regras para resolver conflitos dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar. Isso é um exemplo de ordem. Então, esses três pilares são essenciais para alguém que tem autoridade: direção, proteção e ordem. E também tem um paralelo, né, com as sociedades primitivas. A direção, geralmente, os anciãos que davam a direção, eles que indicavam o caminho para onde as pessoas deveriam viajar e aonde que as pessoas iriam buscar o alimento, caçar o seu alimento. Um exemplo de proteção nas sociedades primitivas era os anciãos também coordenavam a defesa contra predadores e ameaças que poderiam atingir a sua tribo, a sua comunidade. E a ordem, que mantinha as estruturas do acampamento e mantinham aquela comunidade com seus conflitos resolvidos em dia. Agora, eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre técnicas de visualização para trabalho técnico e adaptativo. Essa parte é um pouco mais fácil. Ó, nesse gráfico, ele se chama gráfico organizacional ou organization chart. Esses gráficos que eu vou mostrar são muito usados por líderes,
entre pessoas que estão em situação de liderança para conseguir organizar os pensamentos e as estruturas organizacionais quando eles estão ali tomando suas decisões. O gráfico organizacional, ele é um diagrama que representa uma estrutura geral, e as relações formais de subordinação dentro de uma organização. Geralmente são apresentados como diagramas hierárquicos em árvore. Os papéis que estão no topo são as autoridades. E os da base, é, os do topo são autoridades, os da base são pessoas subordinadas, de mais baixo escalão dentro da empresa. As linhas sólidas nesse diagrama, elas indicam relações diretas de subordinação. E já as linhas que estão pontilhadas significam relações indiretas ali com os líderes do topo e os subordinados diretos. Tem também o diagrama de swim lane, que cada faixa representa uma equipe ou um departamento. As tarefas e decisões são conectadas por seta e pode mostrar a sequência de interações entre faixas. As atividades específicas de cada participante ou setor são posicionadas dentro da sua respectiva faixa. Cada faixa ali vai ser um setor. Ah, esse setor aqui é financeiro, já o setor do lado vai ser o judicial, um exemplo. E ela é ideal para mapear as etapas e as responsabilidades principalmente em trabalhos técnicos. E também, por fim, tem o mapa de stakeholder, que eu vou explicar um pouquinho como é que vocês podem fazer um mapa de stakeholder para entender como é o que está desenhado aqui. É, tá. Como é que se cria um mapa de stakeholder? Você vai desenhar um círculo grande, que seria esse círculo que está de preto. Você vai pensar nele como se fosse uma mesa no jantar. E no centro você vai colocar o seu desafio, que geralmente é um desafio adaptativo quando se usa esse tipo de diagrama. Você vai colocar ali no centro, que está em vermelho, o seu desafio, e você vai adicionar os stakeholders, que seriam essas pessoas que estão de círculo também em azul, ao redor da mesa, ao redor do desafio. E você também, se quiser, né, para ficar mais fácil, pode identificar os stakeholders ali com um rótulo. E você, depois que adicionar os stakeholders, vai adicionar os constituintes, que são os constituintes, como eu havia explicado, são pessoas com posição de poder, gerência, funcionários. Então, os constituintes vão ser essas bolinhas azuis ao redor do lado de fora do círculo. E, por fim, você vai colocar as facções. Você vai dividir aqui, ó. As facções, eles vão estar em uma linha oval, que vai estar delimitada como na cor roxa, e ela vai delimitar os stakeholders e com suas respectivas constituições para formar agrupamentos. Muitos stakeholders são alinhados diretamente com alguns setores da empresa. Então, delimitando nesse mapa, você consegue perceber quem são os stakeholders que estão responsáveis por certo departamento na empresa e quais são as lealdades de cada departamento. Não sei se ficou claro aqui nesse desenho a minha explicação, mas espero que tenha ficado. E essa análise do mapa ajuda a gente a compreender perspectivas, valores, potenciais perdas e quais são as lealdades de cada grupo. O processo também é interativo, né? E dá para ser melhorado dependendo de cada organização. E eu trouxe algumas perguntas também, caso vocês não tenham perguntas, é, de como o grupo de trabalho vê o que deve ser feito, né? Só para indagar um pouco, fazer vocês pensarem
se não houver nenhuma indagação, nenhuma pergunta em relação a isso. Trouxe alguns exemplos. E como eu havia falado no começo, essa palestra foi baseada em um curso sobre liderança que eu fiz há alguns anos atrás. E o curso por si só, ele é muito mais extenso, ele é muito maior e muito mais rico também do que as informações que eu trouxe aqui. Eu trouxe apenas uma fração das lições ensinadas nesse curso. E para quem tiver interesse, eu vou estar deixando esse curso no grupo. Ele se chama Exercising Leadership Foundational Principles e tem na plataforma edX. Ele é muito interativo, também tem comunidade que você vai estar em constante comunicação com eles, então realmente é um curso muito legal de se fazer. Eu agradeço muito a o, vocês, a plateia foi muito boa. Minha primeira apresentação, muito obrigada, e é isso.